A oficina é como se fabrica uma mulher e a tentativa é chegar numa intervenção urbana, numa performance de rua, em que a gente consiga tratar das questões ligadas ao universo da mulher de uma perspectiva feminista. Então a ideia é colocar em questão a violência, a padronização estética da mulher, a submissão, a domesticação, os estereótipos ligados ao feminino. E para isso eu relaciono basicamente com dois elementos, que é o espaço e o corpo. Pensando inicialmente, partindo da sala para pensar o espaço da rua, o espaço urbano, levando em consideração os fluxos, o que eu chamaria de práticas espaciais, que são as práticas das pessoas que vivenciam ou que vivem esse espaço, melhor dizendo. Então, se a gente está na rua, se a gente vai para uma determinada praça ou para um ponto do ônibus, tem pessoa que está ali para pegar o ônibus. Tem um cara que está ali vendendo sempre o produto dele, porque ele vende naquele ponto de ônibus que está lotado. Tem o outro que tem a banca de jornal, tem a igreja que está ali perto. Então cada pessoa tem a sua prática, que é a sua prática de cidadão, vivenciando a cidade. Então é importante quando a gente vai para a rua, que a gente esteja com o corpo aberto para relacionar com esses diversos fluxos ou com essas diversas práticas espaciais. Ou que um pesquisador amigo meu chamaria de ocupações anteriores. Todo mundo falava pra mim, não, você tem que ser uma menininha delicada, não sei o que, você não pode fazer isso porque é brincadeira de menino. Eu falava, não, eu vou fazer isso, Então, meu lado afetivo sempre foi com garotos. Então eu nunca tive essa proximidade com mulheres, porque era sempre aquela briguinha, assim, constante, com mulheres juntas, eu falava, não quero. Então aí eu vim aqui nessa convivência, foi muito bacana, porque a união que a gente teve pra fazer tudo isso, sabe, a conversa, foi muito bacana, isso mudou muito a minha vida. Outro elemento é o corpo, Tanto o corpo do performer, ou da performer no caso, porque a oficina é só para mulheres, e aí, então, trabalhar a prontidão, a percepção do espaço, para poder justamente entrar nesse fluxo. E a relação com o outro, que aí tem o corpo meu como performer, e esse corpo meu como performer vai entrar em contato com outros corpos, que são justamente esses que estão vivenciando as suas práticas espaciais cotidianas. Então, esse momento de encontro entre esse corpo do performer e o corpo do outro é o que a gente chama de convívio. Começou a ser bem desconfortável, porque eu saí completamente da minha zona de conforto, então era um negócio que eu não sei, nunca me proponho a ter esse tipo de exposição e tal, e sair na rua fazendo coisas que as pessoas vão achar, nossa, muito estranho, assim. A ideia é a gente criar um corpo coletivo, mas esse corpo coletivo vai ser criado a partir dessas individualidades. Então cada uma vai produzir o seu corpo cênico, E esse corpo vai ser produzido justamente a partir dos materiais e das relações que elas trouxerem. A ideia da performance é que eu trabalhe com um dos estereótipos que é o corpo animalesco. A mulher cachorra, galinha, que está fora do padrão da mulher que se determina para casar, da mulher que é construída e fabricada socialmente. Depois eu parti para um procedimento que se chama mimosas bolivianas, faz parte das técnicas do Augusto Boal. E a ideia das mimosas bolivianas é despertar esses corpos e começar a criar relação entre elas. Depois que a gente passou pelo mimosas bolivianas, a gente começou a trabalhar com composição no espaço, a partir do viewpoints. Então eu trabalhei vários dos vetores do viewpoints, com o grid, que são esses quadrados no chão,
né, trabalhando em retas, né, e tudo. Então eu trabalhei com vários vetores, velocidade, repetição, sinestesia, topografia, relação com o espaço, né, com os elementos arquitetônicos do espaço e tudo mais. Né? Então tudo isso que elas trabalharam em sala, depois a gente foi para o espaço, primeiro do Centro Cultural e depois, como vocês acompanharam, para o espaço da rua, né, para tentar também no espaço da rua fazer essas composições. Tabu, inclusive, que o próprio estupro, ao meu ver. As próprias mulheres têm uma vergonha, têm um medo, um constrangimento imenso de falarem sobre isso. E a estatística é altíssima no mundo todo, e principalmente no Brasil, a legalização é necessária, você mostrar que mesmo quando a mulher, inclusive, né, não quer passar pelo aborto, mas o cara vai e obriga, e chuta a barriga, e ele vai e enfia alguma coisa, tudo isso tem que ser discutido, tudo isso tem que ser posto em cima da mesa, na rua, na calçada, no mercado, nas praças, para ser discutido, porque é uma realidade. É claro que quando chega na rua, num primeiro momento, como aconteceu hoje, né, há primeiro uma dispersão, né, e segundo, uma dificuldade mesmo que é natural em quem não está acostumado a experimentar o espaço da rua, né, um certo fechamento, né, esse corpo ele fica menos poroso. Então a minha tentativa na rua o tempo inteiro foi de chamar a atenção delas para que elas, né, o tempo todo tentassem abrir esse corpo, tentassem perceber a relação com o outro, a relação com o espaço e voltassem nos elementos, nos vetores, né, que a gente tinha trabalhado em sala, para que elas pudessem então começar a compor com esse espaço. Um elemento importante para essa composição que a gente utilizou foi o gesto. Né? O gesto ele é importante na medida em que ele cria uma codificação clara, né? Em que ele expressa uma imagem muito nítida. Porque a ideia de quando a gente for chegar no corpo coletivo é que a gente consiga construir imagens muito nítidas, né? Imagens corporais inclusive, e visualidade, que é o que a gente vai, né, conseguir chegar nessa visualidade ou nessa imagem muito concreta a partir tanto dessa gestualidade, desse corpo preparado, desse tônus, como a partir dos materiais e dos estereótipos que elas vão trazer. Então hoje o trabalho começou na rua, né? Começou com uma ação que eu realizei. Muitas vezes eu faço isso no primeiro dia, inclusive. Né? Uma possibilidade concreta, porque muitas dessas mulheres nunca experimentaram a rua, nunca fizeram performance, e para elas muitas vezes é um bicho de sete cabeças. A gente está preparando a performance a partir do que a gente viveu e construiu aqui, dos diálogos. A Sara também, que é uma advogada aqui da cidade, conversou com a gente, falou dos casos de violência contra a mulher, que eu acho que foi bem importante, até para a construção da performance da Nina. A gente faz um trabalho aqui com os direitos humanos, com os coletivos, então a gente tem o coletivo negro, tem o LGBT, tem os portadores de deficiência. A gente tenta falar para esses coletivos que o que nos une é a desigualdade, né? É o preconceito. Por isso que nos excluíram, porque nós não somos iguais. Eu acho que a gente tem que se unir, perceber essa identidade e se fortalecer nisso, né? E de que forma a gente vai fazer isso? A gente tem que levantar as nossas bandeiras individuais, mas será que é só isso? Será que a gente não tem que se infiltrar e falar a gente faz parte da sociedade porque a gente se sente igual, não importa o que você pensa de mim, eu tenho os meus direitos? Então isso começou na verdade ontem, eu fui para casa, fui pesquisar a cidade de São Carlos, né, saber dos casos de violência daqui, preparar as etiquetas. Então hoje comecei a ação mais cedo, né, no horário antes da oficina, mas que atravessou também o horário da oficina, algumas delas foram, assistiram. Então a oficina hoje começou a partir da conversa, dessa troca de ideias, a partir da experiência de ter assistido o trabalho, ritmo, velocidade, exploração de planos, exploração de outras formas de deslocamento, de uso do peso. A gente começou a partir daí, depois que elas estavam aquecidas, que elas já tinham se movido, se relacionado com o espaço, proposto relações umas com as outras, eu comecei esse trabalho de imagem, que é, no primeiro momento, ainda em deslocamento, eu falar algumas palavras e elas criarem imagens congeladas, quase como se fossem fotografias. Nesse trabalho de imagem, eu trabalho, isso é um trabalho que vem do Boal, na verdade, né, de uma técnica do Boal, com alguns estereótipos mesmo culturais ligados à questão da mulher. Então eu ponho algumas palavras que eu acho que traduzem isso, né? Em geral os estereótipos mesmo, né? Mãe,
pai, esposa, rainha do lar, puta e outros mais abstratos, violência, né? Foi muito interessante porque a gente observa que, como são palavras que muitas vezes são, como eu falei, estereótipos culturais, isso se apresenta muito claramente nos corpos, né? O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes os corpos repetem os mesmos modelos, né? Foi muito, por exemplo, recorrente que todas as mães trouxessem bebês no colo. Se a mãe é aquela que traz o bebê no colo, o pai, recorrentemente, ele é o repressor, né? Havia em todas elas, praticamente, no desenho, né, dessa imagem do pai, a imagem da repressão. E mais sintomático e elucidativo ainda, e até um pouco triste, quando eu falei a palavra violência, que é uma palavra bastante abstrata, todas elas se colocaram em situação de vítima, né? Nenhum dos corpos apresentou uma postura agressiva. Todos os corpos estavam sendo machucados, agredidos, né? Isso se apresentou no primeiro momento, isso foi dito para elas, né? Vocês estão percebendo o que está acontecendo aqui? Vocês perceberam? Aí elas perceberam, todas elas estavam em posição de vítima. No segundo momento, elas trabalharam individualmente o que eu chamei de máquinas. Ou seja, ao invés de eu transformar isso numa imagem congelada, eu transformo isso numa imagem em movimento. Movimento, o que é uma máquina? Um movimento repetitivo. A máquina produz uma ação, né? Qual é a ação então que essa máquina faz? Essa máquina mãe, essa máquina puta, essa máquina homem, essa máquina... Qual é a ação que ela faz? Que tipo de movimento ela tem? Ela produz som, né? Então aí elas iam produzindo essas máquinas. O trabalho termina com uma máquina coletiva. Então aquilo que elas produziram individualmente, cada uma é uma máquina diferente da outra, depois elas teriam que se integrar com uma engrenagem de uma única máquina, né? Então uma máquina que é a máquina, sei lá, sexo, a máquina mãe. E aí foi interessante que quando eu voltei com a palavra violência nesse momento, da criação da máquina coletiva, elas já tinham alterado, né? Então aquela percepção de vítima alterou a máquina coletiva. Muitas delas se colocaram em posição de agressoras, né? Uma ainda permaneceu em posição de vítima, que foi interessante porque aí compunha a máquina, né? A violência então se expressava na sua completude. Foi interessante também, um outro momento que foi bastante interessante foi quando elas produziram a máquina mulher, que a gente fez uma máquina coletiva mulher. Que a ideia, né, como eu falei, que todas elas compõem uma mesma máquina, então cada uma é uma peça dessa engrenagem. Quando essas engrenagens começaram a se relacionar, elas criaram uma coisa muito bonita. Elas criaram uma força coletiva, elas criaram uma roda, né? Elas criaram uma roda de toré. São mulheres todas numa roda, caminhando juntas, né, circulando, né? Elas fazem um movimento circular, com a batida do pé forte na frente e falando vogais. No caso do toré, né, traduzido aí a partir do boal, ele é uma máquina que as mulheres trabalham com as vogais do nome da mãe, né? A única coisa que elas não tinham feito ainda, quando elas instintivamente, ao construir, ou enfim, não sei se instintivamente, mas naturalmente construindo essa máquina, que é a máquina mulher, e que tinha uma força coletiva, elas tinham feito a roda, elas começaram a fazer um movimento, inclusive. Já estava praticamente já batendo o pé. A única coisa que eu fui lá e acrescentei, né, porque falei, ó, esse aqui é um toré, foi a gente realmente pensar isso, de fazer no mesmo ritmo e de acrescentar as vogais do nome da mãe. Mas a máquina já estava lá, né, com essa força coletiva. Isso foi muito legal. Hoje a gente trabalhou a partir dos materiais que elas tinham trazido e das ideias que a gente tinha levantado ontem ao final do dia. Então definimos, né, algumas foram mais fáceis de definir do que outras, né, eram mais claras para mim, pelo menos as ideias, né, a ideia da cachorra, a ideia da santa, a ideia da mulher que tinha perdido o prazo de validade. Eu pensei nessa coisa da velhice, do prazo de validade da mulher, porque homem com 40 anos está no auge, só que mulheres dos 8 a 25 anos é o auge da beleza, depois passa isso, é como se fosse um produto mesmo, tem que ter seu prazo de validade. A Letícia tinha uma imagem muito clara que ela queria trabalhar, que era a imagem daquele corpo violado, né, que ela tinha pensado como estupro, mas que claramente ficou uma imagem de aborto, que era uma coisa que, por sinal, era a motivação inicial dela e que ela tinha abandonado. Depois definimos também as princesas, né,
as mulheres para casar. Quando a gente definiu esses corpos, né, a gente começou a desenhar o que seria o roteiro. Né? Então a ideia é de trabalhar com alguns elementos que a gente tinha trabalhado nos outros dias. A repetição da máquina, a gestualidade que a gente tinha produzido, né? Então foi um pouco essas as orientações. A gente se instalaria no espaço, trabalharia algumas delas com a repetição, com a ideia de máquina, né? Foi o caso da mulher cachorro, por exemplo, feito pela Letícia, né? Ou com a gestualidade, que foi o caso, por exemplo, das que eram as moças para casar, né? Que aí repetiam uma gestualidade que era do beijo, do aceno, do sorriso. Assim que a Letícia se instalou com o corpo, com essa imagem do aborto, houve uma aglomeração, né, popular, e a partir dessa aglomeração então é que a gente foi desenhando o restante das outras posições, marcações no espaço. Né? Então a santa, a mulher que tinha perdido o prazo de validade se instalaram a partir dessa primeira imagem. E aí eu pedi então para tanto a Michele, como a Mayumi, como a Letícia, que eram as que tinham as ações mais soltas, a cachorra e as mulheres para casar, para elas então tentarem dialogar com essa triangulação que estava colocada. Elas fizeram isso, começaram também a dialogar as ações umas com as outras, né? Teve momentos, por exemplo, que essas mulheres, que eram as mulheres para casar, conduziam essa cachorra pela coleira, né? E houve interação então com as pessoas que estavam no lugar. Né? Teve um senhor que ele começou a xingar a Letícia, a mulher cachorro, a partir dos nomes que estavam colocados no corpo dela, e ela reagiu, foi muito legal. Né? Ela começou a pregar nele os rótulos. Né? E aí a partir daí ela falou uma frase que foi muito forte, que foi eu existo. Né? E aí a partir disso todas as outras também começaram a tirar os rótulos que também tinham, né? Seja esse rótulo de puta ou de santo. Né? E elas desfizeram a ação, retiraram todas as roupas, então a gente não teve aquele processo de cair no chão, né, de se colocar como vítimas, né? Na verdade foi isso que acabou não acontecendo, o que saiu fora do programado foi justamente isso, né? Elas não se colocaram no chão, elas retiraram aqueles rótulos, retiraram aqueles corpos fabricados, e aí no final a gente fez uma dança, que é uma dança de coletiva, de força de mulheres, que eu mencionei, né, no final do trabalho de ontem. Elas pediram, elas puxaram isso, que foi o toré. A gente terminou fazendo toré, entoando no lugar das vogais, que é o normal no toré, os nomes das mães, para em seguida a gente entoar os nomes nossos, para em seguida a gente começar a trabalhar com os nomes das nossas avós, que conduziu a gente para primarias.